Quem é a Bárbara Franco? A Bárbara é uma filha amada de Deus, Oh, que passou por muitos processos e, e hoje eu sou uma nova pessoa. Quando eu entendi que eu precisava assumir, não só conhecer, saber que eu sou uma filha de Deus, mas decidir viver como uma filha de Deus, tudo mudou na minha vida, né? uau. Desafios foram superados, eu comecei a a ultrapassar mesmo todos os limites que eu mesma me impunha, né? Porque muitas coisas, muitos bloqueios que a gente tem tá na nossa cabeça. Então eu Uau, legal. consegui superar muitos bloqueios, muitas limitações que eu mesma tinha imposto sobre mim. Então, descobrir a minha identidade e viver ela é a melhor coisa que eu fiz na vida. Você descobriu a sua identidade e viveu ela. Como foi esse processo? Como você, que, né, outrora era uma jovem que não tinha ideia de, cara, quem de fato eu sou? Ainda não conhecia a sua real identidade, talvez por traumas, talvez por coisas vividas, o que é extremamente normal, porque todos nós temos as dificuldades. E você, de repente, entra nesse caminho de descobrir quem você é, de encontrar a sua real identidade. Como foi que você descobriu a sua identidade, Bárbara? Eu descobri através das limitações que eu tinha. Eu comecei a ver Uau! de onde que vem isso. Esse bloqueio de querer fazer algo, mas ter medo de fazer. Por que que eu tenho tanto essa limitação? Da onde que vem? Qual que é a raiz? Que é aí que é o complicado, é a gente olhar para si e analisar em nós, conseguir ver que nós temos algo que precisa ser corrigido e entender da onde que essa falha vem. Então eu comecei a entrar para dentro, eu comecei a me olhar, me analisar, ver ali o que precisava ser corrigido e depois eu fui buscar de onde que vinha essas falhas, de onde que vinham essas limitações, esses bloqueios. E aí eu comecei a traçar um caminho e consegui chegar na fonte de tudo. Uau! Nesse processo, você descobriu ou você teve esse caminho de ativar a sua identidade em Deus? Porque a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com a nossa própria identidade, quem diria a nossa identidade em Deus. Se você viveu esse processo, como foi? Como que você ativou sua identidade em Deus e como você aconselha outras mulheres a ativar essa identidade em Deus? Sim. Olha, de forma geral, eu vou falar uma forma simples, mas não é tão simples assim, porque a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, que Ah, a nossa legal. mente é a Vamos nossa lá. inimiga. A nossa mente, legal, gostei. A nossa mente é a nossa inimiga. Sim, tudo começa na mente. Então, desde que eu devolvi a minha vida para Deus, né, eu entendi ali que a partir daquele momento que eu me batizei e desci as águas, eu era uma filha de Deus. Só que é diferente você saber que você é um filho de Deus e você decidir viver de fato acessando a sua verdadeira identidade. Acessar. Olha, eu sou filha de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Por que que eu vou temer fazer algo? Por que que eu vou me limitar a não fazer o que eu quero fazer ou o que precisa ser feito? Ainda mais que é para o reino. Porque eu sempre tive esse desejo de ser útil para Deus. Só que eu tinha as Uau. limitações. Eu pensava, não, mas e aí? Eu vou fazer, como que eu vou servir a Deus? O que que vão falar de mim? Porque a minha ideia era, como eu sou uma apaixonada pela Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Uhum. Então, aquilo ali me fascinava. Quando eu pegava Sim. a Bíblia e eu via as revelações de Deus, eu falava, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E eu queria, ao mesmo tempo que eu queria compartilhar com as pessoas através de vídeos, eu não compartilhava porque eu pensava, mas o que que vão falar de mim? Quem sou eu na fila do pão para gravar um vídeo falando de Sim, Deus, sabe? sim. Não sou nenhuma pastora nem nada. Então eu me colocava muitos empecilhos. Mas graças a Deus chegou o dia em que eu falei, não, eu sou uma filha de Deus, Deus me Uau. chamou, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, eu quero fazer algo para Deus, algo para o reino, não vou me limitar mais. Vou Uau. fazer e pronto, sabe? Com julgamento, sem julgamento, não importa. É Deus que me importa, é a opinião dele que me importa, é o olhar que ele tem sobre mim que me importa. O das outras pessoas já não me paralisam mais. Eu acho que é isso. Essa preciosidade que você traz, eu acho que falta em muitas pessoas justamente ter esse olhar de olhar para Cristo, de enxergar em Cristo a solução necessária, porque às vezes a gente terceiriza demais os nossos problemas, quando, na verdade, se nós levássemos os nossos problemas para a pessoa certa, nós teríamos a solução. E nessa conexão, assim, nessa sua busca,
qual é a diferença, por exemplo, que você entende hoje entre buscar a Deus, de fato, buscar a Deus, ter conexão e ouvir falar? Porque tem muitas pessoas que ouvem falar de Deus, mas elas não têm propriamente uma conexão com Deus. Como você diferencia esse ouvir do, de fato, ter a comunhão? Eu vou te responder com o que aconteceu comigo, onde foi a chave, a mudança na minha vida. É, uma vez eu assisti uma novela bíblica que falava sobre Sansão, e depois eu assisti uma pregação que também falava sobre Sansão. E estavam falando da mesma história, só que as informações estavam um pouco diferentes, porque quando eu ouvi a pregação eu lembrei, mas na novela estava um pouco diferente. Qual que está certo? E aí, como que eu vou saber a verdade? Na Bíblia. É só eu buscar na Bíblia. E aí eu parei para pensar, meu Deus, e se outras pregações estivessem erradas? E se as pessoas usassem a Bíblia, as Legal. histórias bíblicas, para tentar persuadir as pessoas, dissuadir, levar ali para onde elas querem levar as pessoas e de uma forma errada? Então pensei, não vou depender mais do que as pessoas falam sobre Deus. Eu vou conhecer a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu quero saber o Uau! que está escrito, sabe? Então, assim, óbvio que eu continuo assistindo pregações, vou à igreja, mas eu não deixo mais a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus e o meu conhecimento, a minha busca na mão dos outros. Cada um de nós temos a responsabilidade pela nossa vida espiritual. A gente não pode terceirizar isso. A gente não pode depender só do que o pastor fala, só do que o padre, do que o profeta fala. Nós temos que buscar a Deus. Deus nos deu esse acesso direto a Ele. Então a gente não pode, depois de Uau! quando a gente chegar diante dele, falar: ai, Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei porque eu não sabia. Não, você não sabia porque você não teve interesse de saber. Você não Sim. teve interesse de buscar, sabe? Então a gente não vai poder vir com essa conversa fiada para Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus de forma direta. É cada um buscando a Deus. É oração, é jejum, é santificação e a leitura da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida. E a gente não está sabendo viver porque a gente não lê o manual da vida. E muitas vezes a gente Uau! cai em Fantástico. ciladas porque a gente não sabe qual que é a verdade. E quando a gente não sabe qual é a verdade, qualquer falsa verdade se torna uma verdade para nós, Legal. né? Quando a gente, eu gostei disso. Quando a gente não sabe a verdade, qualquer outra verdade ou falsa verdade se torna algo real, se Sim. torna verdadeiro para nós. Acho que isso faz todo sentido.